Ok, gente, olha, é o seguinte, ó, eu tô pensando aqui o que gravar, coisa que vocês ainda não sabem sobre o Japão, que seria interessante de falar para vocês nesse vídeo. Primeiro, cara, a vida no Japão não é fácil para ninguém, tá? Não é fácil para estrangeiro que vem pro Japão agora e não é fácil nem para japonês, tá? Às vezes a gente tem a impressão, vocês que estão no Brasil, por exemplo, né, assiste a gente aqui no Japão, né, quando a gente faz vídeo. E muita gente tem a impressão de que é muito fácil, né, cara? Muito simples. De fato, pra gente que já tá vivendo aqui, sei lá, 10, 15, 20 anos, 30, que já tem o trabalho, já tem onde morar, entendeu? Tem o carro, tem a família, decidiu que vai viver no Japão pro resto da vida, é isso que eu tô querendo dizer. Pra gente, os dias são muito iguais, as coisas não são muito diferentes, porque a gente já sabe que a gente vai trabalhar aqui, e vai chegar no final do mês ali, a gente vai ter essa quantidade de dinheiro para pagar as nossas contas e fazer as nossas economias. Sei lá, tem gente que quer comprar um carro novo, coisas assim, né? Para gente que já está aqui no Japão esse monte de tempo, para gente é um pouco mais fácil, mas entende que não é fácil nem para japonês. Ó. Nos últimos 2 anos aqui no Japão, tem tido muito, mas muito roubo à residência, que é uma coisa que é preocupante, né? Porque assim, na região de Tóquio, tá? Ibaraki, Saitama, Chiba, nessa região aqui de cima, região de Kanto, tem tido muito roubo à residência. Alguns grupos foram presos e tem outros ainda agindo, cara. Como que os caras fazem? Eu não sei se eu já falei sobre isso em algum vídeo, mas o chefe, o cara que organiza o grupo, ele coloca a oferta de trabalho em sites de trabalho, mas é um trabalho temporário, que esse trabalho temporário é para roubar casa, só que ele não fala explicitamente no anúncio que é um trabalho temporário para cometer crime. Erika-chan, próprio é um arubaito ilegal. Então assim, nos últimos 2 anos tem acontecido bastante, e teve muita gente que foi preso já. Recentemente teve mais gente que foi preso, e aconteceu há uns 2, 3 meses atrás de roubarem a residência de uma pessoa que trabalha com meu sogro, né? Roubou a casa dela, roubou a casa do lado e uma casa 2 ruas à frente. Roubaram tudo. E assim, as pessoas que roubam, eles roubam casas de pessoas de idade, porque eles sabem que as pessoas de idade aqui no Japão costumam ter dinheiro em casa. Pô, mas como assim? Não bota dinheiro no banco? Pois colocar o dinheiro no banco aqui no Japão não tem muita diferença de você ter o dinheiro em casa, porque o banco no Japão não rende nada. Você coloca o seu 10 mil ienes, por exemplo, no banco. Hoje, daqui 2 anos, você vai lá e tira, vai ser o seu mesmo 10 mil ienes, se não perder o valor, né? Não faz muita diferença você colocar no banco ou ter em casa. Então, assim, pessoas mais jovens, né, mais educadas nesse sentido de financeiro, eles pegam dinheiro, eles investem em alguma coisa, dinheiro que eles não vão usar, entende? Já pessoas de idade, não, ele pega a aposentadoriazinha dele aqui, o saláriozinho do arubaito que ele faz ali, ele compra as coisinhas dele, paga as contas dele e o resto ele deixa em casa. E os japoneses mais jovens, essas pessoas, eles sabem que pessoas de idade têm esse dinheiro em casa. Então eles contratam pessoas nesse arubaito legal, serviço temporário legal, para roubar essas residências, tá? E no caso dessa senhora, que trabalha com meu sogro, prendeu, aqui no Japão é simples, né? Demora 1 mês, 2, 3, 4, 6 meses, às vezes 1 ano, mas eles vão lá e prendem, porque todas essas casas, a minha casa tem câmeras, outras casas têm câmeras, assim, por mais que aquela casa que eles roubaram não tenha câmera, tem câmeras nas ruas das casas, eles conseguem, pelo horário, mais ou menos, que o crime aconteceu, eles vê quem passou, quem não passou, nas câmeras dessas casas que ficam perto, e eles conseguem identificar os ladrões. Então, prendeu os ladrões que roubaram a casa da senhora que trabalha com meu sogro, e eles eram estrangeiros, é um grupo de estrangeiros, né? De vietnamitas. Falei sobre isso com um vídeo aí. E por que não é fácil para ninguém vir no Japão? Não só para quem é estrangeiro, mas para japoneses também, porque tem muitos japoneses que fazem esse tipo de arubaito. Eles vão lá, eles roubam, eles
amar os senhores de idade, eles batem neles para eles falarem onde está o dinheiro e tudo mais. E não é fácil para ninguém. Então, assim, as pessoas que vêm para o Japão, tem muita gente aqui no Japão hoje em dia vindo para estudar, né? Antigamente, sei lá, 2, 3 anos atrás, tinha muita gente que tinha interesse em vir morar no Japão e trabalhar. Mas, como a gente sempre falava, por que o interesse se você vai trabalhar no Brasil ou se vai trabalhar no Japão também? E não é fácil, tá? Não é fácil para você vir começar aqui do zero e, assim, é lógico que se você vem procurando segurança, por mais que as pessoas roubem casas, segurança e estabilidade, acho que o Japão é um pouco mais tranquilo nesse sentido, apesar de ter essas pessoas roubando casas, né? Nesses últimos 2, 3 anos tem acontecido bastante. E é uma coisa que pra gente, né, que tem família, que tem negócio, que tem a vida aqui no Japão, é uma coisa chata que, assim, antigamente, talvez porque antigamente eu não assistisse tanto televisão quanto eu assisto hoje, eu não ouvia falar tanto sobre roubos de casas. Eu ouvi falar sobre brasileiros, olha, brasileiros que roubavam carros, né? Isso quando eu morava em Mieken. Mas é uma coisa que no Japão, você sabe que se você cometeu crime, você vai acabar sendo preso. E acaba não compensando cometer o crime no Japão. Porque, por exemplo, algumas dessas pessoas que faziam esse arubaito ilegal, eles foram presos, e foram presos por coisas de 80 mil ienes. 80 mil ienes, cara, se você trabalhar certinho, você ganha 2, 3, 4 vezes mais que isso, trabalhando sem cometer nenhum tipo de irregularidade. Fez um barulhão aqui atrás de mim, dá até um susto, Érica. Pois é, entendeu? Então, assim, são crimes que não compensa, cara. E não é por falta de trabalho no Japão, porque no Japão tem trabalho para tudo quanto é lado. Aqui na nossa região tem um monte de lugar oferecendo arubaito. Tanto que tinha uma menina que trabalhava com meu sogro também, fazendo arubaito, ela era estrangeira. Ela veio para o Japão para trabalhar e ela começou a trabalhar em outros lugares irregular, porque assim, alguns lugares aqui no Japão, os caras contratam as pessoas irregulares para pagar um saláriozinho bem menor. E essas pessoas que vêm para estudar aqui no Japão, eles têm um limite de horas que eles podem trabalhar. São 28 horas semanais. E aí ela estava excedendo muito essas horas de trabalho. Ela estava trabalhando, sei lá, 40, 50 horas por semana. E ela decidiu sair daqui, falou que ia se focar nos estudos para trabalhar irregular, para poder exceder esse limite de horas e ganhar um pouquinho mais. Por mais que ela estivesse ganhando um salário menor, ela trabalhava mais horas e ganhava mais. O que é uma coisa irregular, né, para fazer. E assim, quando ela falou que ia sair do trabalho para focar nos estudos, as senhorinhas que trabalhavam com ela, elas ficaram impressionadas e falaram para ela, olha só, a vida no Japão não é para você ficar subestimando, porque é muito complicado, não é fácil nem para os japoneses, título do vídeo, imagina para uma pessoa estrangeira, porque tem aluguel para pagar, tem comida, água, luz, gás, todo esse tipo de despesa que você precisa pagar aqui no Japão, né? E a gente saiu ontem, eu e a Erika, a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, cara, que seria interessante de compartilhar com as pessoas que são inscritas nesse canal aqui, que talvez eles não saibam ainda. É lógico, eu já falei várias vezes que a vida no Japão não é fácil, mas tem muita gente que às vezes tá fora no Brasil ou em outros lugares, e os caras querem vir para o Japão, e assim, é fácil você ver uma pessoa que já está aqui no Japão 10, 15, 20 anos, ter uma vida mais tranquila, e você acha que você vai chegar e vai ter o mesmo tipo de tranquilidade que aquela pessoa está tendo depois de 10, 15, 20 anos no Japão. Porque assim, tem um processo muito grande para a pessoa sair daquela batalha do começo para depois de 10, 15, 20 anos tá mais estável, tá mais tranquilo, do que você que chegou agora no Japão. Então assim, o ponto desse vídeo aqui, assim, olha só, quando eu cheguei no Japão, os primeiros 6 meses foram muito difíceis. Depois de 1 ano e meio, estava mais tranquilo, estava me acostumando com a vida no Japão. Quando eu decidi ficar no Japão, que a gente começou a namorar, pensou em casar, que aí a gente começou a planejar a estadia, plano de vida aqui no Japão, começou a ficar mais simples. Começou a ficar mais simples porque aí eu não tinha o pensamento de juntar aquela grana para ir embora para o Brasil. Eu tinha um pensamento de juntar aquela grana para abrir um negócio aqui no Japão. E qual negócio que seria interessante para a gente abrir
e ter uma vida mais tranquila e cuidar das nossas crianças, que a gente queria ter filho, entendeu? Então, assim, tem todo um planejamento, né? E depende se você vai vir no Japão para trabalhar no Japão 2, 3 anos e voltar para o Brasil, aí é outro tipo de planejamento que você precisa fazer. O que isso tem a ver com vir para o Japão? Pois é, se você vai vir para o Japão, e depende do que você vai fazer no Japão, de quanto tempo você pretende ficar no Japão, se é só para conhecer. Eu tenho algumas tatuagens, né? Que para alguns lugares já me prejudicou, né? Eu já fui expulso de academia por causa da tatuagem. Alguns onsei, a gente precisa alugar um privado para poder entrar com a tatuagem, ou precisa colocar adesivo para cobrir a tatuagem. Para mim é só aqui no pescoço e nas costas, então assim, não é muito difícil, mas tem gente que tem no braço inteiro, nas costas inteiras, entendeu? Que em alguns lugares as pessoas não podem frequentar, entendeu? Olha só, ultimamente, assim, a gente pensa o que é interessante para falar para vocês, que vocês ainda não saibam sobre o Japão, para compartilhar com vocês coisas sobre o Japão que vocês ainda não sabiam. Mas assim, eu acho que eu compartilhei bastante coisas que vocês que estão no Brasil não sabiam, né, e têm curiosidade e vontade de saber, e a gente compartilha. Mas como a gente vive aqui no Japão, tá? E pra gente que vive aqui no Japão, essas coisas não são novidades, a gente não sabe se é interessante de criar um vídeo e compartilhar com vocês esse tipo de coisa. Porque assim, são 20 anos, então nesses 20 anos, eu não sei nem quem é o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, quem são os candidatos, para você ter uma ideia de como eu estou desatualizado das coisas que vocês têm interesse no Brasil, que eu tenho interesse aqui, porque assim, a nossa vida, a nossa rotina, os meus interesses são outros, né? Então assim, eu não tenho os mesmos interesses que eu tinha quando eu cheguei aqui no Japão. Quando eu cheguei aqui no Japão, tudo era bacana. Hoje em dia não, são poucas coisas que me interessam, aquela coisa ali eu tenho vontade de ter. São pouquíssimas coisas, né? Mas olha, são 20 anos e eu me acostumei com a vida aqui, né? Assim, graças a Erika, me ensina bastante sobre a cultura, tá sempre me ensinando, corrigindo meu japonês, porque ainda a gente brasileiro, a gente acaba falando o japonês errado, que é uma coisa estranha, né? Por exemplo, a gente não fala tanto japonês, a gente mistura bastante. Então, quando eu falo japonês errado, ela corrige, o que é bacana. Tá certo? Olha só, se você gostou do vídeo, você comenta. Se você não gostou, você comenta também. Se você não é inscrito e quer se inscrever, clica ali, se inscreve. Tá certo? Vejo você no próximo vídeo. Tchau.